estudei todos os dias durante um ano. Mas será que isso realmente funcionou? Ou eu continuo achando melhor estudar só um pouquinho antes da prova? Bora lá que eu vou contar um pouquinho mais sobre essa experiência nesse vídeo. Oi gente, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um novo vídeo aqui do canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Rafaela, eu sou uma estudante de medicina aqui de São Paulo e eu amo falar aqui no canal sobre estudos, sobre medicina do estilo de vida e mostrar um pouquinho mais da minha rotina na faculdade de medicina. Bom, eu resolvi gravar esse vídeo porque depois de muito tempo ouvindo vários discursos de professora da escola, do cursinho, falando que é super importante estudar todos os dias das nossas vidas, eu realmente quis testar se essa hipótese ela era verdadeira ou não. Afinal, eu sempre me esforcei muito durante todo o período da escola e do cursinho, eu estudava muito, mas eu sinceramente não via tantos resultados. E pra ser bem honesta, eu estava bem longe de estudar todos os dias. Bom, então assim que eu entrei na faculdade, eu queria realmente mudar esse cenário de quantidade de esforço e resultados. Então eu comecei a procurar diversas metodologias de estudo que me pudessem me auxiliar nessa nova fase da minha vida. Até que eu encontrei o estudo ativo e a repetição espaçada. E eu consegui aplicar essa metodologia através do Anki, que é uma plataforma de flashcards, que eles meio que programam as revisões para você de acordo com o seu desempenho em cada cartão, em cada flashcard. E para quem não sabe nada disso que eu tô falando nesse vídeo, tem uma playlist no canal chamada Estudos, que ela explica basicamente tudo isso que eu tô contando para vocês. E para ser bem sincera, vale muito a pena. Então, para vocês verem que não é clickbait, eu não só tô mentindo que eu estudei durante um ano, nessa plataforma do Anki você pode colocar uma extensão de um mapa mesmo do ano inteiro, e que cada dia que você estudou, esse quadradinho que corresponde a um dia fica verdinho. Então eu estudei basicamente quase um ano, tirando uns diazinhos aí, mas eu vou explicar mais pra frente pra vocês. Eu resolvi dividir todo esse processo de estudo em 3 fases: início, meio e atualmente. Então vamos falar agora um pouquinho mais sobre cada período. Bom, assim que eu comecei a testar essa metodologia de repetição espaçada, eu fiquei assim em choque, porque eu conseguia realmente memorizar muito mais tudo aquilo que eu tava aprendendo. Eu tava tendo um maior desempenho assim, tanto na hora das aulas, para acompanhar melhor as aulas, tanto na hora das provas e das simulações. Eu nem precisava, quando tinha algum formulário, consultar o livro ou consultar algum resumo, porque eu simplesmente já sabia de cabeça toda aquela informação. Então eu fui me empolgando muito com esse processo, eu acabei fazendo muitos e muitos flashcards, que na verdade é o ideal. Porém, ao longo do tempo, pra quem não sabe, medicina é uma faculdade integral, então eu acabava ficando um pouco cansada, eu acordava pensando em Anki, eu dormia pensando em Anki, quantidade de cartas que eu tinha que fazer, e também chegou no finalzinho assim dos primeiros semestres que eu tava testando Anki, que eu já tava meio que acabada, e fora isso, eu fiquei com o germe da vez, né? Então essas duas coisas me desanimaram muito, me desestimularam muito, e eu fiquei lá, vamos dizer, acho que um dia sem estudar, um dia sem fazer as cartas, ou um dia sem fazer o Anki. E aí a gente entra pro segundo período, que é um meio termo, e eu vou contar pra vocês um pouquinho mais. Bom, e pra ser bem sincera, esse descanso de um dia, por mais insignificante que ele seja, ele foi bom e foi ruim. Foi bom porque eu consegui me recuperar, mas ao mesmo tempo ele foi ruim. Eu percebi que no dia seguinte eu conseguia recuperar todo aquele estudo que eu deixava de fazer durante um dia. Então, pros próximos finais de semana, às vezes eu só tava com preguiça, nem tava tão cansada assim, e eu falava, tudo bem, não tem problema, porque eu posso fazer tudo no dia seguinte e tudo ia dar certo. Então, realmente teve esse lado positivo do descanso, mas teve esse lado negativo que eu realmente percebi que eu podia procrastinar, né? E aí chegaram as maravilhosas férias. E nas férias, como eu já tava cansada ali do primeiro semestre, acabava que por muitas vezes eu já tava bem desestimulada de fazer os cartões. E também tinha dias que eu simplesmente esquecia da existência do Anki. Eu tava curtindo com a minha família, tava curtindo com os meus amigos e nem lembrava de fazer. Então, pra isso, eu falei, não, eu vou me prometer porque eu vou fazer todos os dias até o final do ano sem nenhuma falta. E foi o que aconteceu. Então, eu realmente comecei a programar alarmes, tanto de manhã, tarde e noite, pra eu lembrar de fazer o Anki e também não ficar naquela noia do primeiro semestre, que era dormir pensando em Anki, acordar pensando em Anki. Pra ser bem sincera, eu sempre preferi o alarme na noite. De manhã eu tava com preguiça, à tarde eu falava, vai, pode ser à noite. No final, eu acabava sempre fazendo todas as minhas cartas no período da noite mesmo. Então, chegou o finalzinho das férias, realmente não adicionei nenhum cartão, então eu só revisava. E, pra quem não conhece o Anki, você aprendeu uma informação nova,
nova, ela é muito mais gostosa, ela é muito mais fácil do que você retomar vários conteúdos de meses atrás. Então você acaba se desgastando mais nesse estudo de revisão do que um aprendizado novo. Então eu meio que entrei pra essa vibe no segundo semestre. Já tava meio de saco cheio, já tava meio cansada, meio enjoada. Então eu comecei a falar assim, bom, eu vou reduzir a quantidade de cartões pra eu não ficar tão cansada, tão de saco cheio. E também, pra quem também conhece o Anki, existe um tipo de cartão que é o básico, que é o pergunta e o resposta, e o omissão de palavras, que você tem uma frase e você omite a palavra. E o omissão de palavras, ele é muito mais fácil de você fazer, você não precisa pensar tanto na hora que você estiver elaborando um flashcard. Então, no próximo semestre, eu acabei fazendo muitos cartões de omissão de palavras, mas isso não era nada bom pro meu aprendizado, porque quando você tá fazendo uma pergunta no estilo básico, você realmente está treinando você tirar aquela informação da sua memória. Quando é omissão de palavras, principalmente para quem tem uma memória mais visual, como eu via a palavra, eu via ali a frase, eu pensava, já sei que essa palavra, colocava, tava certo, passava para a próxima. E eu não construía um raciocínio por trás dessa frase que eu colocava toda. Então, chegava na hora da aula e eu não conseguia recuperar as informações com tanta facilidade, ou quando eu fazia formulários, eu também não conseguia recuperar as informações com aquela facilidade que eu nem precisava olhar no livro. Então, eu senti uma queda nesse aprendizado. E além do fator que nesse semestre, nesse segundo semestre, com o estudativo e a repetição espaçada, teve a bendita, mal falada, odiada neuro. Que eu realmente não gostei dessa matéria, eu não me adaptei, era muito difícil, eu não achei que os professores tiveram uma didática muito boa, então foi um outro desestímulo pra eu parar, assim, um pouquinho, diminuir a quantidade de cartões e não fazer com tanta excelência. Depois que passou esse semestre, eu realmente continuei fazendo todos os cartões, mesmo Natal, aniversário e Ano Novo, nem que eu fosse fazer 10 por dia, mas só pra realmente estabelecer aquele hábito na minha mente. Mas aí, depois que as férias passaram e mais um semestre ia começar, eu parei para analisar um pouquinho dos meus erros, dos meus acertos em relação a esse estudo. E eu comecei a perceber que realmente, por mais que eu fizesse menos cartas, eu às vezes estava me esforçando mais, estava me desgastando mais do que fazer mais cartas com informações muito mais objetivas e que minha revisão pudesse fluir com muito mais facilidade. Agora eu já estou praticamente no meu terceiro semestre utilizando o estudativo e a repetição espaçada, mesmo eu estando já no quinto semestre da faculdade. E agora eu tô fazendo realmente isso. Eu faço mais cartas, mas bem mais objetivas, para que a minha revisão ela fique muito mais fluida e eu não fique muito cansada. E realmente tem funcionado muito mais para mim, não tem ficado tão entediante. Eu às vezes faço no almoço, tem dias que eu termino um pouco mais no jantar, assim, depois à noite. E tem sido maravilhoso. Então vamos para a conclusão desse vídeo todo. Estudar todos os dias, mesmo de final de semana, feriado, aniversários, assim por diante, realmente vale a pena? E eu diria que sim. Claramente você não precisa estudar muito de final de semana, você não precisa estudar muito nos feriados, mas essa questão de consolidar o raciocínio, para que você não esqueça aquilo. Se você faz algum curso como medicina, que você precisa construir uma linha de raciocínio ao longo de 6 anos, é muito importante que você tenha pelo menos um pouquinho de lembrança daquela matéria dos primeiros semestres. E por mais que todo mundo esqueça, por mais que seja, não, mas ninguém lembra, sei lá o que, é muito bom você ter esse diferencial, isso vai te facilitar muito para você aprender as outras e as novas matérias. Uma coisa que eu sempre pergunto para médicos formados é: se você voltasse para a faculdade, o que você faria de diferente? E muitos falam: foca no ciclo básico. Focando no ciclo básico, focando no início da faculdade, tudo fica mais fácil. Então foca naquelas matérias desde o comecinho, para que tudo fique mais fácil. Revise sempre, esteja sempre em contato com a matéria, sempre estudando, mas também não precisa estudar um capítulo todo final de semana quando está descansando. Tem aquele contato, faça uns 10 exercícios e o resto tá tudo certo. Bom, e se você tem vontade de testar e estudar todos os dias durante um tempinho da sua vida e principalmente estudar através do Anki, que eu acho que facilita muito esse processo, eu tô agora lançando um baralho sobre termos médicos, ou seja, o baralho ele basicamente é uma carta que chega com um termo médico, você tem que saber o que significa, que é um conteúdo super gostoso, super simples e fácil de estudar, e todas as informações sobre ele estão no Insta do canal, que é Inner Rafa. Se você quiser saber mais, tem todo o processo para você adquirir, para você entender um pouco mais sobre como funciona. Além do mais, tem várias outras diquinhas lá no Insta que são, imperdíveis, vou falar pra vocês, hein? Então, é basicamente isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu espero de coração que você tenha gostado e até a próxima. Até segunda que vem. Tchau!